Boa noite, eu sou Alan e meu grupo irá falar sobre o café torrado para os Emirados Árabes Unidos. Esse grupo é constituído por mim, pela Dayana, pelo Demetrios, Karina e Thaís. Essa apresentação mostrará algumas informações sobre os Emirados Árabes Unidos, como a distribuição demográfica, a localização, PIB, exportação e importações, balança comercial entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos, a infraestrutura, o mercado do café, índice de competitividade, índice de liberdade, percepção de corrupção, risco do país e indicadores econômicos e comparação do crescimento dos segmentos. Uma pequena introdução sobre o que é os Emirados Árabes Unidos e a sua importância. Os Emirados Árabes Unidos estão situados no Oriente Médio, fazendo fronteira com o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico, entre Omã e Arábia Saudita. Em 2018, a população do país foi estimada em 9,6 milhões de habitantes. Os Emirados Árabes Unidos têm a sexta maior reserva de petróleo do mundo e possuem uma das economias mais desenvolvidas do Oriente Médio. Em distribuição demográfica, vemos Dubai como o emirado mais populoso dos Emirados Árabes Unidos, com 35,7% da população, seguido por Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, com 34,7% da população. Abu Dhabi, além da capital, é o emirado com o maior território dos Emirados Árabes Unidos. E juntando a população desses dois emirados, essa população representa 70,4% da população total. E os outros 29,6% estão nos outros 5 emirados. Localização e principais cidades. Os Emirados Árabes Unidos se localizam na Península Arábica. Faz fronteira com o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. E faz fronteira com Omã e a Arábia Saudita. Os Emirados Árabes Unidos são constituídos por 7 emirados, sendo os principais Abu Dhabi, que é a capital dos Emirados Árabes Unidos, e Dubai. Evolução do PIB total dos Emirados Árabes Unidos de 2010 a 2019, dados em bilhão de dólares. Em 2010, o PIB total foi de 289,79, aumentando consecutivamente até 2014, que alcançou o número de 403,14 bilhões. Em 2015, ele caiu para 358,14. Em 2016 teve uma nova queda, que foi para 357,05. Em 2017 e 2018 teve uma recuperação, que foi para 422,22 bilhões. E em 2019 teve uma pequena queda, que foi para 421,14. Oi, meu nome é Daiane e eu vou falar sobre os principais setores da economia dos Emirados Árabes Unidos. Os principais setores são o petróleo e os derivados, a pesca, a construção de barcos, o artesanato e o alumínio, e também o cimento. Desde a descoberta do petróleo e o crescimento na economia, a estratégia de crescimento dos Emirados tem sido o investimento de ganhos do petróleo em outros setores produtivos, como, por exemplo, eles pegaram Dubai e investiram em atividades comerciais, bancárias e turísticas. Já em Sharjah, eles procuraram investir em educação e em Fujairah, em serviços de estocagem e distribuição externa do petróleo. Com elevadas taxas de crescimento que o Emirados Árabes Unidos vem tendo, eles firmam-se como mercado importador, exportador e financeiro. Participação na cadeia global de valores. No período entre janeiro e outubro de 2021, os Emirados Árabes Unidos teve uma participação de 2,12% nas exportações de café torrado no mundo. O maior exportador de café foram os Estados Unidos, com uma participação de 16%, mas se compararmos somente os países do Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos fica com maior percentual, equivalente a 41%. Perfil das importações e exportações do país. As principais importações dos Emirados Árabes Unidos são joias, o ouro, o petróleo e diamantes. Importado principalmente da China, com 35,5 bilhões de importações, a Índia, os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido, com 9,52 bilhões de importações.
Assim como podemos ver no mapa, as principais exportações dos Emirados são o petróleo bruto, o petróleo refinado, o ouro, as joias, os equipamentos de transmissão, exportando principalmente para a Índia, a Arábia Saudita, a Suíça e a China. Boa noite! Sou o Demétrios. Daremos continuidade à nossa apresentação falando um pouco sobre a balança comercial entre os Emirados Árabes Unidos e o Brasil. Neste gráfico disposto, temos os números das exportações e importações efetuadas pelo Brasil no período de janeiro a outubro de 2020, comparados com o mesmo período de 2021. De um modo geral e específico também os números efetuados somente com os Emirados Árabes Unidos. Temos agora os números atualizados de janeiro a abril de 2021, os quais nos mostram posicionamento no ranking das importações e exportações envolvendo os dois países, Brasil e os Emirados Árabes Unidos. Vemos que os Emirados Árabes são apenas o 33º país no ranking das exportações do Brasil, e também apenas o 51º nas importações. E nesse período, em destaque de janeiro a abril de 2021, o Brasil teve um superávit de mais de 370 milhões de dólares. Falaremos agora sobre a infraestrutura portuária dos Emirados Árabes Unidos. O principal porto é o porto de Dubai, o Jebel Ali. Ele é considerado o maior porto artificial do mundo. Movimenta mais de 170 milhões de toneladas de produtos, abriga mais de 5.500 companhias e atende mais de 120 países. Uma curiosidade sobre esse porto é que uma empresa brasileira, a Odebrecht, participou da construção do terminal de containers. O próximo porto é o porto de Rashid, também em Dubai, que conta com 103 piers e 1.450 metros de docas, o que torna o porto de maior capacidade, superando inclusive o Jebel Ali. Falaremos agora sobre aeroportos. E o primeiro é o de Dubai, um dos mais importantes do Oriente Médio. Operando em voos nacionais e internacionais para todo o mundo, ele tem capacidade de receber mais de 90 milhões de passageiros anualmente. Tem um fluxo intenso de mais de 6 mil voos semanais, operados por 130 companhias aéreas, ligando Dubai a 220 locais espalhados por todo o mundo, inclusive o Brasil, por todos os continentes, exceto a Antártida. O segundo maior aeroporto é o de Abu Dhabi, que também cedia a segunda maior companhia aérea dos Emirados Árabes, a Etihad Airways. Agora, falando um pouco sobre o nosso produto, o café torrado, temos aí o ranking dos países que mais exportam o café. Temos na primeira colocação a Suíça, seguido pela Itália e pela Alemanha. Neste outro gráfico, temos os maiores importadores do café, que são França, Estados Unidos e Alemanha. Agora, nossa amiga Karina dará sequência à apresentação de nosso trabalho. Mercado para o café. O estudo de mercado da Apex para bebidas quentes nos Emirados Árabes Unidos em 2019 tinha dados importantes para quem queria exportar. A bebida mais vendida lá era o café. Ele seria responsável por 74,2% do consumo de bebidas quentes nos Emirados Árabes Unidos e as vendas seriam de aproximadamente $1 bilhão em 2019. Os jovens de alta renda no país têm cada vez mais se interessado pelo café. O aumento da renda disponível, a população jovem e a globalização são fatores que impulsionam as vendas de bebidas quentes nos Emirados Árabes, ao mesmo tempo em que o aumento no número de estabelecimentos especializados dissemina o conhecimento sobre esses produtos. Na imagem ao lado, vemos que o café torrado representou 0,045% das importações totais em 2019, um total de $106 milhões.
Com uma longa tradição de consumo de café, já que a planta foi descoberta na Etiópia e levada para a Arábia Saudita no século XV, os países árabes são um mercado promissor para o café brasileiro. Dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, mostram que de janeiro a agosto de 2021, o Brasil exportou para os Emirados Árabes 93,8 mil sacas, ou 0,35% do total de exportações, com receita de 12 milhões de dólares. E esse volume tende a crescer. Outro ponto positivo para os exportadores brasileiros é a ausência da cobrança de imposto sobre o valor agregado, IVA, proporcionando vantagens em relação a outros mercados. Além disso, o estudo também destaca que 82% do PIB dos Emirados Árabes provém de exportações, pois o país é um hub exportador para o Oriente Médio e a Ásia. Índice Global de Competitividade. Pelo quinto ano consecutivo, os Emirados Árabes lideraram a região dos países árabes e permaneceram no nono lugar entre os países mais competitivos do mundo, à frente de países como Estados Unidos, Irlanda, Finlândia, Luxemburgo, Alemanha e Reino Unido, para ser o único país árabe que conseguiu se firmar no Big Ten Club do Anuário Mundial de Competitividade, por 5 anos consecutivos, desde que se juntou aos 10 primeiros em 2017, apesar dos desafios da pandemia da Covid-19, que influenciaram a edição de 2020 e 2021. Índice de Liberdade Econômica. A pontuação de liberdade econômica dos Emirados Árabes é de 76,9, considerado muito livre, tornando a sua economia a 14ª mais livre no índice de 2021. Essa pontuação está acima das médias regionais e mundiais. Em comparação, a pontuação de liberdade econômica do Brasil é de 53,4, considerada não livre, tornando sua economia a 143ª mais livre no índice de 2021. Percepção de corrupção. Com uma pontuação média de 39 pelo terceiro ano consecutivo, a região do Oriente Médio e do Norte da África ainda é considerada altamente corrupta, com pouco progresso no controle de corrupção. Conforme fontes da Transparency International, referente à CPI realizada em 2020, podemos destacar que o Emirados Árabes Unidos estava com 71 pontos em colocação de 21 no ranking, estava empatado apenas com o Uruguai. Em toda a região, anos de corrupção deixaram os países terrivelmente despreparados para enfrentar a pandemia de Covid-19. Risco do país. Em base dos dados fornecidos pela Trade Economics em 2020, podemos analisar uma alta de 16,9%, foi a maior alta vista desde 2010. Analisando outros gráficos, constata-se que no mesmo ano houve uma queda nos gastos dos consumidores, comparados em 2019, alinhado com uma queda na confiança proveniente da pandemia do Covid-19. A confiança no setor público despencou quando ficou claro que não havia bons protocolos de gestão de crises em vigor e que as administrações públicas estavam esgotadas demais para se reorganizar de forma rápida e eficiente. Indicadores econômicos. Nesta visão geral, é possível notar o quanto o país está debilitado economicamente, mesmo sendo considerado entre os 10 maiores produtores de petróleo e de gás natural. Os únicos indicadores que se mantiveram sutilmente positivos foram o de mercado de ações e o índice de gestores de compra, o PMI, que é o Purchase Manager Index. Os outros indicadores comparados com os dados anteriores mostram o quanto o país foi impactado com a pandemia e terá que realizar uma força-tarefa para se estabilizar novamente. Comparação cultural. Uma pontuação interessante a ser feita sobre o nosso produto café no Emirados Árabes Unidos é que eles consideram o café um símbolo de generosidade. Lá eles costumam colocar no café especiarias como o cardâmomo, que é um gengibre pra gente, açafrão ou menta. Os preparos acontecem em um dala, basicamente um bule, e é considerado um patrimônio cultural imaterial da humanidade, esse objeto. Comparação de crescimento dos segmentos. O Brasil ainda não iniciou o processo tradicional de transformação estrutural, uma fonte importante de crescimento econômico. Esse processo realoca a atividade econômica dos setores de baixa produtividade para os de alta produtividade. Em geral, transfere as atividades da agricultura para os têxteis, seguida pela fabricação de eletrônicos e ou maquinários. A participação no mercado global nas exportações de têxteis no Brasil estagnou na década anterior. Eletrônicos e maquinários ainda não decolaram no Brasil, limitando o crescimento de sua receita. A dinâmica de exportação do Brasil nos últimos 5 anos tem sido impulsionada por serviços, de forma preocupante. As exportações de serviços caíram como resultado. O crescimento econômico do Brasil foi prejudicado pela concentração em um setor
em declínio das exportações globais, mesmo se mantendo com índices altos para a agricultura, como vemos no gráfico. Comparados com índices dos Emirados Árabes Unidos, que já concluíram o processo de transformação estrutural, tendo entrado em todos os principais setores de alta produtividade e em sua participação no mercado global de fabricação de máquinas. O crescimento das exportações se dá pelo segmento de minerais, que se encontra em um setor global em crescimento, impulsionando uma expansão de sua participação no mercado global. Considerações finais. Esta apresentação abordou a visão econômica do Emirados Árabes Unidos embasado em gráficos. Houve também alguns dados do Brasil para compararmos alguns indicadores. Pode-se analisar que os Emirados Árabes Unidos obtiveram grandes impactos em relação à sua economia global e que muitos setores foram afetados no ano que iniciou a pandemia do Covid-19. Em alguns gráficos, foi possível também identificar que o país estava direcionado e empenhado na integração no mercado internacional.